E aí, vamos lá? Vamos falar agora dos tipos de previdência previstos na Constituição. Tipos de previdência do regime próprio de previdência social do servidor público, né? Invalidez permanente, voluntária e compulsória. Tá bom? Bora lá então. Aposentadoria por invalidez permanente. Segundo o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, será aposentado por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O que é isso? O servidor não dá mais conta de trabalhar, não é que ele adoeceu, ele está incapaz para o trabalho, ele não desenvolve mais nenhuma outra atividade. Não é caso de readaptação, ele não tem onde ser readaptado, ele ficou tetraplégico, por exemplo. Não vai mais trabalhar. É muito difícil achar alguma coisa que ele possa fazer. Talvez exista, mas na administração pública acredito que vai ser muito difícil. Então, ele vai ter uma invalidez permanente. Ou então ele tem uma insuficiência cardíaca que não permite ele trabalhar. Então, ele vai ser aposentado por invalidez permanente. Nesse caso, ele vai responder por proventos proporcionais. Proporcionais ao tempo de contribuição, galera. Não fiquem pensando mais em tempo de serviço. Tudo agora é baseado em tempo de contribuição. A administração quer saber quanto de dinheiro você jogou dentro do fundo de previdência. Ela não quer saber quanto tempo você trabalha, ela quer saber quanto tempo você contribuiu, quanto de grana você deixou lá. Então, olha só, é proporcional ao tempo de contribuição. Tem exceção para isso? Tem. Aposentadoria decorrente de acidente em serviço. Acidente em serviço, moléstia profissional, ou seja, vinculado à atividade, ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Nesses casos aqui, o servidor vai aposentar com os proventos que ele recebia na época do acontecimento, né? Digamos que o servidor é um policial. Ele está lá trabalhando, um policial civil está lá trabalhando, ele entra, sei lá, em confronto com a bandidagem e ele acaba, sei lá, tomando um tiro e fica inválido para o serviço. Ele não tem mais como trabalhar, né? Isso é triste, muito triste. Então, nesse caso, como ele estava em atividade e estava em combate, ele levou um tiro e aí ele ficou com uma invalidez permanente. Não tem mais como trabalhar, nem como policial, nem como servidor do MPU, nem como motorista, enfim, ele não tem condição de exercer nenhuma atividade. Aí ele é aposentado por invalidez permanente. Mas como a invalidez permanente tem origem no serviço, ele não vai aposentar com proventos proporcionais. Vai aposentar com proventos integrais do cargo dele. Tá? Moléstia profissional. Cabeça trabalha o tempo todo digitando coisa, porque eu estou mexendo com o processo, então eu estou analisando o processo, digitando, analisando o processo, digitando. De repente o cabeça tem um LER, né, que é uma inflamação dos tendões. Pô, isso é um porre, né? Quem tem sabe o quanto dói isso, né? Por isso que a gente tem que fazer a ginástica laboral, ó, esticar esses tendões o tempo todo, para não gerar essa inflamação. Ajudar a não gerar, na verdade, né? Mas o esforço repetitivo, ó, digita, uma hora vai inflamar, né? E quando inflamar, tem que tratar e é afastado. Eu tenho uma colega, uma amiga de coração, né, que formou conosco na faculdade, ela trabalhava no TRE e ela era a pessoa como é que fala? Ela anotava tudo que se falava lá na audiência no TRE. Tem um nome esse cargo, eu esqueci o nome. O nome até, eu acho que esse cargo já está até acabando. E aí o que aconteceu? De tanto ela fazer as anotações, era tudo muito rápido, horas e horas fazendo anotação à mão, né? Taquígrafa. Ela era taquígrafa do TRE, então ela anotava aquilo de forma louca, né, o dia inteiro, noite, às vezes até madrugada por causa do período de eleição, e aquela coisa inflamou, ela não tratou, inflamou, aí o TRE não queria dar licença, inflamou, sei que a inflamação tomou uma proporção que ela não conseguia mexer o ombro inteiro. Olha que loucura, foi invalidada. Aposentadoria, invalidez permanente por moléstia profissional. De tanto usar essa estrutura dos membros superiores, ela gerou uma incapacidade para o trabalho, aposentada por invalidez. Mas aí não foi acidente de serviço, foi uma moléstia profissional, uma doença da profissão dela, né? Ou ainda uma doença grave, sei lá, a pessoa é acometida de uma doença qualquer aí, né? Prevista em lei.
Trata-se de norma de eficácia limitada. Por que de eficácia limitada? Porque eu preciso regulamentar tudo isso, eu preciso dizer o que é acidente em serviço, eu preciso dizer o que é moléstia profissional, eu preciso dizer quais são as doenças graves que autorizariam a aposentadoria por invalidez, tá? Aposentadoria compulsória, também conhecida como expulsória, aquela em que o servidor atinge uma certa idade e ó, toma um pé na bunda, vaza, vai embora, aqui você não pode ficar mais. Nós tivemos alteração em 2015, deixa eu ver aqui, isso, 2015, nós tivemos alteração em 2015 e as regras são um pouquinho diferentes do que você já estudou, tá? Então vamos lá, muita atenção que isso aqui é matéria de prova, filé mignon para cair na tua prova, o examinador adora perguntar coisa nova. A Emenda Constitucional 88 de 2015 alterou o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. A mudança foi no limite de idade da aposentadoria compulsória, só na compulsória, né? Antigamente a previsão era de 70 anos e com a alteração ficou para 75. Tá? Agora a compulsória, também conhecida como expulsória, é uma expulsão do serviço público, antes era de 70 e agora é de 75 anos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo isso, né? Como era e como ficou? Esse aqui é um quadrozinho comparativo para facilitar a sua vida, que eu acho que vai ajudar muito na hora dos estudos. Como era? Antes da Emenda 88, a compulsória ocorria aos 70 anos. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Isso aqui, você e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians estudou e sabe. Então saber isso, meu filho, não é nenhum privilégio, é uma obrigação. Agora, como é que ficou? Aqui já não é toda a torcida do Corinthians e do Flamengo, né? E já reduziu bastante. Isso aqui é só para a torcida do Glorioso, do Botafogo, né? Tá lá, firme e forte, disputando, vai conseguir. Vamos lá. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2. Compulsoriamente a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Essa emenda, ela criou 3 situações de aposentadoria. 3. 70 anos ela manteve, 75 na forma de lei complementar e uma autorização para ministros do Supremo Tribunal Federal, do TCU e dos Tribunais Superiores aposentarem sem lei complementar aos 75 anos. Isso que você tem que saber agora. Então eu tenho 3 hipóteses de compulsória. 70 anos, 75 na forma da lei complementar e 75 para uma classe específica de agentes políticos, ministros do TCU, ministros do STF e ministros de tribunais superiores. Vamos analisar melhor isso. O antes e o depois, né? O antes a gente já sabe como é. Tinha um teto, 70 anos. Após, há 2 idades máximas. 70 anos, que não depende de lei complementar, e 75, que depende de lei complementar. A expulsória, os 75 anos, pela regra básica da Constituição, depende de lei complementar. Essa lei complementar já existe? Já existe. É a lei complementar 152 de 2015. Ela é do finalzinho do ano de 2015, tá? Ela é do finalzinho do ano de 2015. É uma leizinha porcaria que não vale nem a impressão do papel. Tem meia dúzia de artigos dizendo o seguinte: os servidores dos municípios, DF, União e Estado podem aposentar aos 75 anos, ponto. É exatamente isso. É um lixo de lei, é uma porcaria. Na verdade, esse esquema todo da aposentadoria aos 75 anos é um grande lixo que fizeram na Constituição. Por quê? Ninguém foi trabalhar com equilíbrio financeiro e atuarial por conta do reajuste dessa idade. Simplesmente subiram. Tem uma razão política para isso, para impedir que a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, nomeasse mais ministros no STF. Paciência, né? Paciência. Enfim, fizeram isso, não resolveu muita coisa, porque outros ministros estão entrando lá, por exemplo, o Alexandre de Moraes é um jagunço do Michel Temer, né? Nossa, a cabeça tá falando assim, pô, mas o que ele é?
Né? Vamos fazer um parênteses aqui, na boa. O professor Alexandre de Moraes é um mega constitucionalista, show de bola, estudo os livros dele, estudei na faculdade, preparo aula com base nos livros dele. Mas ele era o chefe da segurança da República Federativa do Brasil, subordinado imediatamente ao presidente Michel Temer. Onde é que vai estar a imparcialidade desse senhor para ele julgar processos que porventura envolvam o presidente Michel Temer? Foi constitucional a indicação, mas será que foi moral? Quando mudaram essa regra para 75 anos, era para impedir que ministros do STF se aposentassem e a Dilma pudesse nomear mais uns 3, 4 lá dentro e sitiar o STF com a galera do PT. Tudo bem, parecia uma medida de proteção ao STF. Agora botaram quem lá? O Alexandre de Moraes. Complicado isso, né? Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade. Quem? Servidores titulares de cargo efetivo dos estados, da União, do DF, dos municípios, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros das defensorias públicas, membros dos tribunais de contas e conselhos de contas. A aposentadoria compulsória tem aplicação diversa para os militares, tá? Essa regra para servidores públicos civis, não se aplica para militares. Perceba que eu estou falando da aposentadoria compulsória aqui dos 70 anos, que continua na Constituição, dos 75, que é na base da lei complementar, e a lei complementar já existe, a lei complementar 152, mas existe uma outra situação. Isso aqui dos servidores do exterior. O caso dos servidores do exterior ainda tem uma regra de transição aqui que diz o seguinte: os servidores públicos no exterior, com base nessa lei, que é a Lei 11.440, eles poderão se aposentar pela aposentadoria de 75 anos na seguinte razão: um ano adicional do limite de aposentadoria compulsória ao final de cada 2 anos, ou seja, eu trabalho 2 lá fora para valer 1 aqui dentro. Mais ou menos isso, para poder chegar nos 75 anos. É uma regra de transição específica para eles, tá bom? Regras atuais. Hoje, todo servidor público pode ser aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade ou aos 75 anos na forma da lei complementar. Exceção para essa regra, que é a regra que exige a lei complementar. Hoje existe uma classe de agentes públicos, e eu já mencionei isso para vocês nesta aula, que não precisam da lei complementar. Mesmo quando a emenda a emenda 88 de 2015 apareceu, naquela época eles já poderiam se aposentar aos 75 sem a lei complementar. Quem são eles? Eu já falei para vocês, né? Ministros do STF, ministros dos tribunais superiores e ministros do TCU. Essa galera aqui não precisa da lei complementar. Não precisa da lei complementar. Aí a lei complementar veio, como eu disse, é um lixão, né? Ela não presta para nada. Ela só presta para dizer que servidores de todo o país podem se aposentar em 75 anos. Então eu criei 3 regras de aposentadoria compulsória que são até bizarras. Aposentadoria compulsória aos 70. Aposentadoria compulsória aos 75 na forma da lei complementar. E o que fala a lei complementar? Todos os servidores do país podem aposentar aos 75. Resumindo, é isso que ela fala. E eu tenho aposentadoria compulsória aos 75 anos para quem? Ministros do STF, ministros do TCU e tribunais superiores, independente de lei complementar. Tem 3 regras que não valem uma, né? Isso é o quê? Isso é um desprestígio à Constituição da República e uma ausência total de técnica legislativa. Bastava uma data. Uma e ponto final, né? Mas os caras criaram 3 para você ter que estudar 3. O artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, agora é uma norma regulamentada pela lei, que é a Lei 152, tá bom? Isso também a gente já viu, beleza? O inciso 2 agora é uma lei, isso aqui tá repetido, né? Vamos até tirar para o seu material não ficar com coisa repetida, né? Cabeça prepara a aula de madrugada, parece coruja, né? E aí dá nisso. Peraí, deixa eu arrumar melhor isso aqui, ver se é isso mesmo. Beleza. Vamos lá. Pronto, tá arrumadinho agora. Aí, legal. Aposentadoria voluntária. Essa é aquela que o servidor fala: eu desisto, senhor, eu desisto, e pula fora, né? Mas não é assim, não é a qualquer momento que ele pode pedir voluntariamente. Olha só, existem requisitos mínimos para você conseguir aposentar no RPPS.
10 anos no mínimo de efetivo exercício no serviço público, sendo que 5 anos no cargo que você quer aposentar. Então, meu amigão, se você quiser aposentar, você tem que primeiro ficar 10 anos trabalhando na administração pública. Primeira coisa que você vai ter que fazer, ok? Depois, você tem que provar que desses 10 anos, 5 anos foram no cargo que você vai se aposentar. Cabeça, feito isso, posso me aposentar? Não, filho, claro que não. Tem 10 anos? Tem. Desses 10, 5 foram no cargo que você está se aposentando? Sim. Beleza? Então vamos olhar outra coisa agora. Você é homem ou mulher? Ô, cabeça, sou homem. Beleza, então olha só. Contribuição, você tem que observar 2 critérios. Você tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição se for homem. Se for mulher, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Esses 2 requisitos aqui, homem e mulher, vai sumir. Como assim, cabeça? Vai sumir. Por que é que vai sumir? Porque a PEC da Previdência ela vai eliminar essa diferença homem e mulher e vai colocar a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição para todo mundo, seja no RGPS, PSC, seja no RPPS. Vai sumir essa diferenciação. Hoje, como é que tá rolando? Homem, idade mínima, 60 anos com 35 de contribuição. O que quer dizer isso? Pô, eu já contribuí 35, mas não tenho 60. Não vai aposentar. Mulheres, já contribuiu 30 anos, mas não tem 55. Não vai aposentar. Agora, por idade, existe uma outra situação. Qual é a situação? Homem aos 65 anos de idade e mulher aos 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, aqui, aqueles 10 anos, lembra dos 10 anos de exercício no mínimo? Eles vão gerar pelo menos 120 contribuições. Então, se você tiver pelo menos esses 10 anos e já tem 65 anos, você pode se aposentar proporcionalmente. Não vai ganhar a mesma coisa que se tivesse contribuído 35 anos, né? Você teria contribuído... Isso aqui é 1/3 só do tempo de contribuição. Olha só, 35, 30. Então você contribuiu 10 anos, são 120 contribuições, ao passo que a mulher precisaria de 360 contribuições para aposentar com proventos de uma média de todo o seu tempo de contribuição, tá? Isso também vai desaparecer, A PEC da Previdência, ela está apresentando agora que toda aposentadoria vai ser proporcional. Esquece aquela ideia que você vai aposentar com proventos integrais do cargo. Esqueça isso. A verdade, hoje já não existe mais isso, né? Já não existe mais isso. Você aposenta por tempo de contribuição e a tua contribuição é variável e nem sempre ela é compatível com aquele cargo que você está ocupando, né? Você pode ter ocupado diversos cargos na sua vida com remunerações diferentes, você contribuiu sobre cada uma daquelas remunerações. Isso quer dizer que você não aposenta hoje mais com proventos integrais do cargo que você ocupa. A PEC da Previdência ela quer eliminar com proventos integrais, sepultar e vai deixar sempre eles proporcionais. Eles vão ficar proporcionais. Como? A PEC da Previdência ela pretende fazer o seguinte: sua aposentadoria, o valor dela será uma média das suas contribuições. Você começou a contribuir com um salário mínimo no início da sua carreira e no final você está contribuindo com 10 salários mínimos. Tem lá 360 contribuições. Vai fazer uma média disso e vai dizer, olha, você não vai aposentar nem com 1 nem com 10, você vai receber 5 salários mínimos. E fique feliz. Pô, cabeça, mas eu estou no final da minha vida com 10 salários mínimos e acho pouco. Pois é, meu amigão, você vai aposentar na próxima Previdência com a média disso aqui. Isso, se você contribuir
por 49 anos. Porque se você contribuir por 25, que é o que eles estão propondo, nem os 5 você vai receber. Você vai receber 70% da média. Meu amigão, bonitona, você tem dúvida se a Previdência vai ficar legal para nós no futuro? Eu não tenho dúvida nenhuma. Está detonando. E isso não é servidor público apenas. INSS e RPPS. Pode preparar, filho. Você que está pensando em fazer concurso público para ter uma velhice sossegada com uma aposentadoria gorda, esqueça-se dessa meta e desse objetivo. É por isso que eu falei aqui para vocês, não pense em fazer em concurso público só pensando na remuneração. Você pode ter uma frustração enorme e isso pode te causar problemas sérios, físicos e psíquicos. Limites previdenciários. O que a gente tem aqui nos limites previdenciários que são importantes para a gente saber? Artigo 40, parágrafo 2º e 3º, Constituição Federal de 1988, prevê: os proventos de aposentadoria e de pensões, por ocasião da sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo. Ou seja, eu jamais vou me aposentar ganhando mais do que aquilo que eu ganho como trabalhador. Exceto os militares. Cara, os militares têm uma previdência show de bola. O cara vai se aposentar como capitão. Aí no ato da aposentadoria ele é promovido, sei lá, coronel, tenente-coronel, sei lá o que vem depois, né? Como assim? Ele vai aposentar com um valor maior do que o que era na atividade? É, filho, exatamente. Policial militar que morre em combate, ele é gratificado pós-mortem, ele tem uma promoção na aposentadoria. Ele era cabo, então ele vai ser aposentado como sargento. Essa regra de que não pode exceder o que eu ganho em atividade é para servidores públicos civis. Não é aplicada para militares estaduais e das Forças Armadas, tá bom? Para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base das contribuições do servidor aos regimes previdenciários de que tratam os artigos 201, que é o regime do RGPS, do INSS. Por que hoje você já não aposenta com proventos integrais em nenhum cargo público? Porque o cálculo é baseado considerando as tuas remunerações e não a remuneração do cargo que você vai aposentar. Então eu vou olhar para trás e vou ver tudo que você já contribuiu. Vou verificar contribuição por contribuição e dizer, olha, você sempre contribuiu com base em um salário mínimo. E nos últimos 10 anos, das 360 contribuições que você fez, só os últimos 10 anos são desse cargo que você ocupa. Então, tua remuneração jamais será igual desse cargo. Na tua remuneração você vai ter, na tua aposentadoria, ela vai ter um valor proporcional de 1/3 referente a esse cargo. O resto vão ser as remunerações baixas que você teve no passado. Tem muita gente aposentando e está caindo do cavalo, porque está perdendo assim 50% da remuneração atual, recebendo menos 30%, 20%, né? Por quê? Por causa dessa situação. O cálculo já é assim e a situação vai piorar. Acumulação de aposentadorias, a gente já conversou bastante sobre isso, vedada, né? Ressalvadas as hipóteses decorrentes de cargos acumuláveis, isso aqui a gente já conversou bastante. Aplica-se aposentadorias o teto remuneratório? Sim, é perfeitamente aplicado o teto remuneratório para as aposentadorias, da mesma forma que é aplicado para a atividade do servidor público, né? É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Eu não posso contar tempo fictício. Né? Você contribuiu 10 anos, mas na verdade vão contar 15. Não rola, isso é proibido na Constituição Federal. O que eu posso ter é uma redução do tempo de contribuição, mas eu não posso contar tempo fictício. Porque isso quebra o sistema previdenciário. Pensão por morte. Olha só, até a pensão por morte entrou no balaio já. Né? Muita gente pensa, servidor morreu, deixou o salário integral para a família. Pensão por morte, valores, totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo do INSS acrescido de 70% da parcela excedente ao limite do INSS. O que é isso? Vamos lá, vou ler de volta.
totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite do INSS, acrescido de 70%. Olha lá. O servidor ganhava 10 mil reais por mês. Era a aposentadoria dele. Morreu. Tá bom. Então, de aposentadoria, isso passou a ser pensão. Beleza? Ele ganhava 10 mil. Como ficou agora? Ele não ganhava aposentadoria. Ele ganhava... Ele está em atividade. Tá? Desculpa, ele estava em atividade. Isso aqui era remuneração. Ele estava em atividade. Agora isso vai virar pensão para a família dele. Então é o seguinte. Teto do INSS. Eu não sei quanto está hoje, mas deve estar beirando mais ou menos 4 mil reais. Eu acho que é isso, tá? Tô chutando um número aí. Pô, mas tá faltando 6 mil aí, cabeça. Tá faltando 6 mil. Então agora eu vou te pagar, vai acumular aqui, ó, 70% da diferença. 6 mil, 4.200. 70% dos 6 mil faltantes. Então, 4.200. O cara ganhava 10 mil. Vai passar, a família vai ficar com 8.280. Opa, 8.200. Ô cabeça, mas é ruim demais. De fato né? A família vai perder. Além de perder o ente querido, vai perder grana também. Isso se for esse teto, né? Se o teto for um pouquinho maior, vai perder menos. Se o teto for menor, vai perder mais. Achou ruim? Sabe como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Você ganha 10 mil, né? Ganha o cabeça. Aí você morre, virou pensão. 50%. Tá louco, cabeça? Não, 50%. 5 mil reais. Cabeça, mas eu tenho 3 filhos. Opa, você tem 3 filhos. Sua esposa ficou com 3 filhos, então tá bom. Então, para cada filho, 1, 2, 3. Acrescenta 10%. Mais 1.000, 1.000, 1.000. 8 mil reais. Ah, mas aí ficou parecido. Seu filho, esse terceiro aqui, fez 18 anos. E aí, cabeça? 1.000 vazou. Ficou 7. Seu outro filho fez 18 anos. 1.000 vazou. Ficou 6. Seu outro filho fez 18 anos. Voltamos para 5. Sua esposa faleceu, sumiu a pensão. Não existe mais. Já pensou nisso? É assim que vai ficar. É a proposta de reforma da Previdência. Prepara, gurizada. Prepara. Antes a loucura era estudar para passar no concurso público e ter uma remuneração e uma aposentadoria legal. Agora, você trata de passar no concurso público para conseguir uma remuneração legal e guardar dinheiro para investir. E faz investimento. Para esse investimento te dá uma segurança na velhice, uma segurança financeira na velhice. Tá beleza? Vamos para frente. Ai, cabeça, você tá me deixando triste. Fica não. Concentra aqui. Vamos lá. Contagem de tempo fictício, proibido, a gente já falou isso. Artigo 40, parágrafo 10. Não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Eu não posso contribuir 10 e contar 15. Isso não existe, é loucura. É autorizada a instituição de previdência complementar para a União, Estados, DF e municípios. Hoje isso é uma rotina para a maioria dos servidores públicos. Ele vai e contrata não, é a própria administração que cria um fundo complementar compulsório, você não consegue escapar dele, tá? E aí você vai contribuir em 2 fontes, a tua previdência do RPPS mais um complementar, que é uma bagaceira. Então, vamos lá. A instituição da Previdência Complementar autoriza a fixação do teto do RGPS como teto do RPPS. Então, você já tem a sua aposentadoria base regulada pelo teto do INSS. E essa complementar vai te pagar a diferença ou parte da diferença. A previdência complementar só em caráter de contribuição definida. Isso pelo menos é bom, eu vou contribuir para mim e não para a galera, não vai ser solidária, né? Isso é bom, a previdência complementar. Gurizada,
Essa aula monstro foi baseada nesse material aqui, né? Constituição Federal, julgamentos do STF, súmulas vinculantes, o livro Direito Constitucional Descomplicado dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o livro do professor Pedro Lenza, tá bom? E se você quer mais informações de direito constitucional e direito administrativo, você já sabe, maisadministrativo.com.br e maisconstitucional.com.br é o site do Cabeça. Vai lá, acesse, compartilhe o site, mostre para os seus amigos que podem pesquisar textos que o Cabeça escreve sobre direito administrativo, direito constitucional, exercícios para download, cursos específicos. Vai lá, vai na fé que você vai se preparar melhor. Instagram, Periscope, Facebook. Você pode seguir o Cabeça nessas mídias sociais no Instagram, só procurando lá, @RodrigoAbelmonte, ou no Periscope, @RodrigoAbelmonte. Digita e procura, você vai me encontrar. Ou ainda no Facebook, Rodrigo Abelmonte. Por que eu tô te falando para você seguir o Cabeça nas mídias? Porque aqui eu sempre dou dicas de estudo, dicas de concurso, e no Periscope, no Facebook, eu faço transmissões de aula ao vivo. Às vezes aqui do estúdio do LAC, às vezes lá da minha casa. Belezinha? Sussa, tranquilos, meu amigão? Sabe o que aconteceu agora? Nós fechamos a administração pública, tá completa, atualizada, revisada, fechou. Foi puxado, eu sei, mas fechou. Beleza? Sabe qual que é o próximo passo agora? Regiões. E depois a gente vai estudar militares. Não, militares, regiões, depois a gente entra em legislativo. Depois executivo, depois judiciário, depois MP, depois advocacia, depois ordem social e por aí vai. Tá belezinha? Fica com Deus, bons estudos e até a próxima.